analisar recursos, gerenciar custos e serviços, saber lidar com informações, liderar equipes, fazer melhor uso da tecnologia e saber inovar. Você está preparado? Aproveite a oportunidade de se tornar um profissional completo com o Sebrae Saúde e adquira o conhecimento que vai além da técnica aprendida na faculdade. Um programa de gestão inovadora que ampliará seus conhecimentos sobre aspectos essenciais para todo empreendedor de sucesso, como marketing, tecnologia, finanças, jurídico e muito mais. Aulas e mentorias 100% online e prepare-se para viver dias intensos de conhecimento, inovação e soluções para seu negócio. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, mais um webinar da Saúde Expert Talks. Eu sou Caio Ismael, vou estar com vocês durante toda essa noite, ajudando a mediar esse bate-papo. É uma conversa que nós vamos ter hoje sobre um tema tão importante. Hoje vamos falar sobre inovação na tecnologia, na odontologia estética. Como expandir a atuação, a sua atuação, às novas tecnologias disponíveis. É mais um webinar da Saúde Expo Talks, sejam todos muito bem-vindos. E eu queria antes falar que a Saúde Expo é um dos maiores e mais relevantes eventos do setor no Nordeste. A Saúde Expo é um lugar propício para debates acerca de tendências para o futuro do mercado, as tecnologias que auxiliam na gestão do trabalho, as mudanças causadas pela pandemia e o que deve ser feito para se manter em destaque no mercado. Antes da gente começar, eu queria convidar o Cláudio Soares, que é gerente regional do Sebrae, da Agência Sul, para falar um pouquinho com a gente. Cláudio, seja muito bem-vindo, boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigado, Caio, pela recepção. Primeiro, agradecer aqui o espaço e a oportunidade de estar compartilhando aí mais conhecimento, né, durante essa noite. Eu tenho uma equipe que faz um trabalho lá focado ao segmento de saúde no Sebrae Sul, que fica dentro do Mangabeira Shopping, aqui em João Pessoa, Paraíba. Tem uma coordenação de Érica Vasconcelos, né? Ela coordena um projeto que tem várias ações no segmento de saúde, a exemplo desse vídeo que vocês viram agora há pouco. E também agradecer a equipe da Luz pela parceria, né? E os palestrantes, não considerar os convidados da noite, não os palestrantes, onde a gente vai fazer uma rodada aqui de um bate-papo bem informal, né? Agradecer ao Plínio, ao Heitor e ao Matheus pela disponibilidade. Acho que essa troca de experiência é bem relevante para a cadeia do segmento de saúde. E aí eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para falar sobre esse programa, que é um programa chamado Sebrae Saúde 4.0, onde a gente tem um foco de trabalhar a questão da inovação nas empresas, uma imersão de oito semanas de conteúdos focado em oficinas e consultorias, que nós chamamos de mentorias, com 7 disciplinas, onde a gente vai estar trazendo aí o que há de mais novo, o que há de mais relevante do segmento do setor da saúde. E aí a gente, quando fala saúde, a gente fala de toda a cadeia, né? E a proposta desse programa é trazer temas relevantes como a gestão da saúde 4.0, o paciente 4.0, análise de dados em saúde, isso é bem relevante hoje. A questão de dados dizem que é o petróleo do futuro, né? E aí também dentro desse contexto de dados a gente tem a questão do LGPD, é uma temática bem pertinente e para o setor de vocês isso é bem importante. Marketing na saúde, a questão das finanças, a gente identifica, né, pelo trabalho que o Sebrae já vem fazendo de acompanhamento, de orientação e consultoria para as empresas. Muitas das vezes o profissional de saúde ele tem o domínio técnico, mas ele falta ainda melhorar um pouco a parte da gestão do negócio dele, e a parte da saúde, do setor financeiro, é o que mais pesa na saúde financeira do negócio. Então, esse programa a gente vai estar lançando agora em julho, e Érica está coordenando. Quem tiver mais interesse, mais informações, a gente vai colocar aqui no chat o link para que você possa ter mais acesso em relação a esse programa. Então, agradecer pela oportunidade, agradecer também a disponibilidade de vocês, e espero que vocês tenham uma noite bem produtiva. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Boa noite para você também. Muito obrigado pela sua participação.
Eu queria convidar agora o Vanderlei Figueiredo, que é gerente da Súria Dental, para falar um pouquinho com a gente também, um dos nossos apoiadores. Boa noite, Vanderlei. Está conseguindo nos ouvir, Vanderlei? Não está conseguindo ouvir? Está conseguindo ouvir. Certo. Vamos... Consegue liberar o microfone para a gente começar agora a falar? Eu acho que o microfone está mutado. Pronto, agora sim. Agora eu Boa consegui noite. liberar. Boa noite para Boa você, noite, tudo bem? Caio. Boa noite a todos. Desculpe o inconveniente, quero agradecer ao convite, a oportunidade, parabenizar a todos que estão usando e estão abrilhantando esse evento, né? É, eu estou há 27 anos na Solidão e é uma empresa que sempre acreditou em pessoas, em tecnologia, para inovar e obter mais êxito nas relações e nos seus. Então, hoje a odontologia ela caminha realmente por um caminho digital e a gente está bem inserido nesse contexto. E hoje a empresa ela é uma empresa parte do grupo Elfa e a segunda maior distribuidora no ramo odontológico no Brasil, caminhando muito em conjunto com essa ideia. Nós temos certeza que esse é o caminho do futuro e em todas as áreas. Um exemplo, estamos nós reunidos aqui, né? Presenciais, mas tendo muito o que acrescentar. Muito obrigado, pelo convite, pela oportunidade e que todos tenham muito aí nas suas colocações, no seu aprendizado. Vanderlei, muito obrigado, tá, pela participação. Boa noite para você. Se quiser, pode ficar aqui com a gente também, Com participando certeza. dessa conversa. Bem, já Muito expliquei para obrigado. vocês que estão nos assistindo que estamos falando hoje sobre inovação na odontologia estética, como expandir a sua atuação com as novas tecnologias disponíveis. Claro que não sou eu que vou falar sobre isso, estou aqui apenas para ajudar, né, nesse debate. Nós convidamos um time de craques para conversar com vocês e já vou adiantar para você que está aí assistindo de casa que você pode participar do nosso encontro enviando perguntas, falando sobre suas experiências. Comenta aqui nos nossos chats que vocês podem aí participar e a gente vai lendo as perguntas e também tudo que vocês falarem, né, durante o nosso encontro. Quem nós convidamos? Quem é esse time de profissionais que nós convidamos para partilhar um pouquinho com vocês? Plínio Tomás, que é coordenador e professor do MBA em Gestão de Clínicas Médico-Odontológicas da FASAN. Também convidamos o Heitor Consenza, que é especialista e mestre em implantodontia, e o Matheus Jardelino, que é graduado em odontologia pela UFPB, especialista em prótese dentária e implantodontia pela Unixul. Pessoal, muito boa noite para vocês, nossos convidados, pessoal que vai aí abrilhantar essa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou abrir esse espaço agora para que vocês se apresentem um pouco, falem um pouquinho com o nosso público, contem um pouquinho da história de vocês, né, e já comecem a falar um pouco sobre esse tema. Algo bem rápido para depois a gente entrar nos nossos tópicos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. O Caio, como que é? Quem fala primeiro? Explica Vamos para lá, a nós. gente vai fazer nessa ordem assim. Você começou falando, já pode falar, o Heitor, e aí Tá, depois a gente segue na ordem, acho que pode ser o Plínio, tudo depois o bem. Matheus. A gente não vai fazer aqui numa ordem correta, mas aí a gente pode fazer desse jeito que a gente já começou. Heitor começa, depois a gente vai o Plínio Tá. e o Matheus termina. Vai lá, Heitor. Pessoal, boa noite a todos vocês. Queria agradecer primeiro o convite de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, assim, quando o Cláudio fala indicadores, finanças, isso eu tenho uma boa história para falar, porque isso é uma base tão grande para tudo que eu vivo hoje. Inclusive, eu fiquei pensando um pouquinho nessa questão do tema de de falar sobre investimento mesmo, porque entrar no digital é um investimento, né? Como o Vanderlei
citou aí, falou que a Sura está bastante alinhada com o digital, mas é um investimento. Para investir, você precisa estar preparado, né? Entender o quanto você pode investir. Então, hoje, eu acho que o que eu tenho para contribuir com vocês é mostrar um pouquinho da minha experiência tentando organizar a minha vida. Então, estou aqui disposto a responder com honestidade qualquer pergunta que vocês fizerem, com muito amor à profissão, amor à odontologia e com muito amor ao empreendedorismo também, que faz com que a gente cresça, né, e possa conquistar muitos sonhos que a gente tem vontade. Plínio, prazer te conhecer agora pessoalmente, podendo olhar para você, né? Matheus, um prazer também conhecer você, ser amigo de um grande amigo. Eu olhei tua rede social, eu não conhecia você antes, mas olhei tua rede social hoje, e o Diogo é muito amigo meu, gosto demais. Ele vi que você tem um stories com ele bem recente, pô, amigo de amigo a gente considera amigo, né? Então, estou aqui à disposição de vocês, à disposição de todas as pessoas que estiverem assistindo a gente. A parte mais chata do digital é não saber quais são as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? A gente acaba falando uma coisa muito solitária, né? Mas é o que temos para agora, poder continuar passando cultura, poder continuar aprendendo com outros colegas, discutindo sobre a nossa profissão, sobre a nossa atuação. Com certeza nos satisfaz muito. Infelizmente, sem estar aí com a galera toda dando carinho, dando feedback, fazendo perguntas. Eu não sei se vocês vão ter uma área para perguntar, mas eu estou à disposição de todas as pessoas. Muito obrigado novamente. Obrigado, Heitor. Agora, Plínio, sua vez. Fala, empreendedor! Eu tenho um podcast chamado Consultório Empresa, o nome já é sui generis, e eu costumo abrir ele assim, né? Fala, empreendedor, porque eu estou falando com o profissional e eu encaro esse profissional, o dentista, médico, como empreendedor. Então, só para fazer a saudação aqui. Bom, obrigado também pelo convite, é sempre um prazer falar desse tipo de assunto, e quando a gente é apaixonado por um assunto, ter oportunidade é sempre muito legal, né? Então, estou conhecendo agora, né, mais pessoalmente aqui, não só por redes sociais, o Heitor e Matheus, e enfim, a galera toda que está aqui, e espero que a gente possa ter um tempo bem bacana. Deixa eu só me apresentar, então. Eu sou aquele dentista que começou montando o consultório logo de cara, e eu montei um consultório, estão falando em 1991, né? Eu acho que eu sou o mais novinho de todos aqui da galera. E aí montando o consultório naquela casa que era dos pais, aquela coisa toda, e fazendo os erros e acertos, mais errando do que acertando no começo, depois mais acertando do que errando. Mas eu fui rapidamente crescendo, né? E a minha história é muito interessante. Eu fui parar na gestão, meio sem querer, na prefeitura de Guarulhos, onde eu morava na ocasião, na Grande São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas na época de Guarulhos. E aí eu me tornei gestor na prefeitura em tempo integral, e meu consultório passou a ser aquela coisa que eu fazia no final da tarde, aos sábados. Então eu tive que aprender a como fazer meu consultório funcionar sem mim, logo de cara. Eu tive que aprender a gestão logo de cara, porque eu precisava dessas informações ali no meu trabalho, e essas coisas foram mudando a minha cabeça, né? Então, eu fiz uma sequência de cursos, mas, enfim, só para ter uma ideia, né? Eu comecei fazendo saúde pública, porque era a área que eu queria, depois fui fazer administração, e aí eu tinha choques. Cada aula que eu tinha, eu falava, nossa, quanto a gente não sabe nada desses assuntos, né? Gestão, marketing, contabilidade. A aula de contabilidade era um horror, né? Para nós, dentistas, ver esse tipo de assunto. E conforme eu ia aprendendo tudo aquilo, eu fui começando a traduzir isso para os meus colegas. Minha esposa é médica, então traduzindo isso para médicos e dentistas, e comecei a gostar da brincadeira de fazer essa tradução, de assuntos complexos para coisas mais fáceis. Comecei a escrever artigos, e aí a história foi indo, né? Aí logo escrevi meu primeiro livro, depois o segundo, então hoje são 6 livros publicados, coordenação de um MBA, uma série de outros cursos. Fiz a segunda formação, fiz administração, marketing, enfim, uma longa história.
e uma empresa de consultoria especializada para a saúde, completando esse ano, agora daqui a alguns meses, 20 anos, né? Então tem um pouquinho que a gente pode conversar aqui, eu espero poder contribuir com a galera, tenho certeza que a experiência, principalmente clínica, de empreendedor, né, do Heitor e do Matheus, certamente tem muito para agregar aqui, eu espero poder ajudar um pouquinho. Com certeza, vai ajudar demais. Plínio, obrigado, tá? Agora vamos para o Matheus. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Caio. Uma satisfação mais um ano aqui, estou no Saúde Expo com vocês, né? Partilhar um pouquinho aí nessa noite sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre novas ferramentas, né? Dentro desse âmbito digital que nós estamos no mundo digital, né? Quanto nossas vidas têm mudado por conta dessa parte digital, né? E é bacana a gente abrir um pouquinho aí. Já conheço o professor Plínio Tomás aí, assisti uma palestra dele em 2005, eu tinha acabado de me formar lá em Brasília, e aí é interessante, né, se a gente for puxar aí o quanto mudou tudo dentro de 15 anos, né, a gente, nessa transição, de a gente aparecer nas redes sociais, da gente falar diretamente com o cliente, que a gente nunca viu pessoalmente, mas que a gente fala ali de forma digital, né, o quanto isso é desafiador, né. E o Heitor aí, que tem uma plataforma chamada Dental Guru, que a gente acompanha, que se dedica muito, que fala diretamente não só com o paciente, mas também com o dentista, forma dentista. Muitas vezes o dentista não precisa necessariamente estar presente no curso presencial, mas consegue aprender ali através dessas plataformas, e o quanto isso é útil, né? E nesse âmbito, assim, que eu consigo trazer hoje para vocês é um pouquinho dessa experiência de erros e acertos, né, que a gente vem aprendendo no decorrer desses anos, dando a nossa cara, aparecendo às vezes na rede social, puxando os pacientes, a gente também tendo essa experiência desafiadora de empreender, que, para mim, empreender e fazer marketing é um ato de ousadia. E a gente realmente tem que ter coragem e nos lançar a essas novas possibilidades. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado, Matheus, pela participação. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o tema que a gente vai conversar hoje, né? Odontologia estética. A gente sabe que é uma especialidade que atua na área da restauração dental e cosmética, foca especialmente em agregar beleza e saúde aos dentes, além de se preocupar em preservar a integridade funcional e estrutural, claro. No Brasil, essa área tem ganhado um destaque cada vez maior. Conhecido internacionalmente pelo seu cuidado com a saúde bucal, o brasileiro, entretanto, tem voltado sua preocupação com a estética do sorriso, fazendo da odontologia estética uma das maiores tendências do mercado. Com isso, há uma demanda crescente de profissionais desta área no país, fazendo que seja ainda mais importante que esses profissionais aprimorem seus conhecimentos para ter um público cada vez maior e mais satisfeito. E aí, o que foi que houve nesse meio do caminho? Para todos os profissionais de todas as áreas, mas a gente está falando aqui da odontologia estética, pandemia, né? No período onde grande parte da população passou a trabalhar em home office, apareceram as lives, chamadas ao vivo, como a gente está fazendo agora, e aí eles se tornaram constantes no cotidiano do brasileiro e fez com que grande parte das pessoas acabassem visualizando seus rostos muito mais do que antes. Somando a isso, o fato das pessoas estarem mais em casa ajudou a elas terem mais tempo de se cuidarem, buscando conhecer aspectos que podem melhorar a saúde, bem-estar e também a autoestima. Eu queria começar perguntando, a gente pode até seguir essa ordem da apresentação, a gente também, aqui é um bate-papo, então, caso algum dos palestrantes tenha algo a acrescentar, a gente pode conversar, pode voltar, e é um bate-papo mesmo. Então, eu queria começar perguntando para vocês, nessa pandemia, Caio, acho que você poderia determinar quem começa, acho que vai ficar mais fácil, viu? Travou aí? Então, pode... Caio teve uma queda de conexão aqui, mas já estou falando com ele para retomar, tá? 1 minuto. Tá bom.
O Caio havia dito para a gente, talvez, seguir a mesma sequência. Se você quiser começar, Heitor, fazer comentários a respeito disso. Mas se eu começar toda vez é complicado para mim, né? Eu acho assim, ó, que nós estamos aqui, Plínio, você é o que mais refletiu sobre gestão e marketing entre todos nós, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu e o Matheus, os usuários desse conhecimento, mas você ensinou, deu consultoria, então eu acho que você pode trazer a linha do pensamento aí, a gente contribuir com você também. Perfeito, vamos lá, vamos embora. Bom, então deixa eu começar aqui provocando um pouquinho esse assunto. Esse assunto todo de pandemia, ele teve alguns aspectos positivos e negativos para todo esse contexto que a gente quer falar aqui. Eu gosto de fazer, em várias lives e palestras, webinários que eu fiz durante esse tempo, eu acabei usando sempre uma metáfora que me parece muito pertinente. E vai entender bem essa metáfora quem conhece um pouquinho de Fórmula 1. Né? O que acontece? Na Fórmula 1 está todo mundo lá, estão competindo, vários carros, né? Os pilotos correndo ali, tá aquela competição toda. E aí, em algum momento, tem um acidente, que é um negócio que não deveria acontecer. Aconteceu aquele acidente, naquele momento, para a segurança dos pilotos, enfim, entra na pista o tal do safety car, carro de segurança, o safety car. Ele entra na frente, naquele momento, quando o safety car entra, as regras do jogo mudam. As regras da corrida mudam. Naquele momento, ele vai ficar ali na frente de todo mundo tem que andar naquela velocidade e ninguém mais pode ultrapassar ninguém. E eles vão ficar andando 1, 2, 3, 5, já vi corridas que chegaram a dar 8 voltas, eles ficam ali um tempão, até que a pista seja liberada, que seja em segurança para poder voltar a corrida. E no momento que o safety car sai, né, a corrida volta a valer as regras anteriores. Por que eu acho essa metáfora importante? Porque na corrida, diversas vezes, naquele momento, naquelas 6, 7, 8 voltas que vão ficar ali com o safety car na frente, eu já vi acontecer coisas interessantíssimas. Naquele momento, piloto e equipe tem que tomar decisões. E a decisão é, o que nós vamos fazer? Nós vamos vamos aproveitar agora para colocar combustível, perco algumas posições e vou para trás enquanto troco o pneu. O que eu faço neste momento em que está tudo parado? Naquele momento, as condições ruins estão ruins para todos, igualmente para todos. A decisão, a tomada de decisão de cada carro e cada equipe é que vai fazer a diferença. Eu já vi começar a época do safety car com alguém que está lá em primeiro lugar, essa pessoa, quando termina, ele está lá em 8º, em 10º. Eu já vi pessoas que estavam em 8º, quando abre o negócio, ele sai em primeiro lugar e ganha a corrida. E essa metáfora significa muito para a gente, porque a hora que chega a tal da pandemia, a hora que chega a quarentena, que é uma coisa que atingiu o mundo inteiro, mas vamos falar aqui de Brasil inteiro, ou no mínimo a região da atuação do dentista como um todo, seja sua cidade, bairro, enfim. No momento em que isso acontece, que isso surge, esse mesmo defeito, essa mesma alteração das regras da corrida aconteceram para todo mundo. Então, nesse momento, na minha visão, foi uma tremenda oportunidade de ir para o box e de resolver, de tomar decisões importantes, decisões estratégicas. E eu vi, nesse período, alguns mentorados, meus ou não, alunos meus ou não, vi tanto uns quanto outros, pessoas que tomaram decisões brilhantes. Nesse período fizeram reformas, adquiriram equipamentos, fizeram treinamento na equipe, aproveitaram para arrumar, por exemplo, o cadastro, aprofundaram sua presença digital, fizeram coisas importantíssimas, de tal maneira que a hora que sai o safety car da frente, a hora que fala assim, olha, agora a gente pode atender de novo, as clínicas estavam completamente transformadas, equipe top, treinada, fazendo coisas diferentes, atendimento ao cliente, novas ferramentas, novos mecanismos, nova tecnologia, e parecia outra, né? Ou seja, na hora de ir para o jogo, era outra máquina, era outro funcionamento. E vi gente, ao contrário, clínicas top se afundarem rápido. Por quê? Porque só conseguiram enxergar o pânico, só conseguiram enxergar o medo, então decidiram mandar todo mundo embora, resolveram aniquilar contratos, ficaram em dívida com um monte de gente, mas porque acharam que era esse o método. Ou seja, tomaram péssimas decisões ou não decidiram, e não decidir também é uma decisão.
E esse momento de tomada das decisões foi fundamental para ver que a pessoa seria para um caminho ou para o outro. Então, eu quero começar só dizendo assim, a minha fala, que o que eu vi nesse período foi um período de extremo crescimento para algumas pessoas. Eu acompanho, eu monitoro clínicas, vocês sabem aqui, mas eu até publico anualmente informações sobre números da odontologia brasileira, chama Tomás, Indicadores Tomás, eu publico isso anualmente. Então, como eu monitoro o Brasil inteiro nisso, eu vi clínicas, no meio da pandemia, sextuplicarem seu faturamento. Assim, incrível! Sextuplicaram seu faturamento no meio da pandemia, do que tinha do padrão antes. E vi clínicas boas quebrarem, e não foram uma ou duas, não, infelizmente foram várias. Por quê? Pelo conjunto de decisões que foram tomadas. Quanto mais sistêmica foi a visão do colega, quanto mais ele conseguiu enxergar o contexto do que estava acontecendo, quanto mais ele teve seriedade para ver a coisa, quanto mais ele buscou auxílio com alguém, ou, sei lá, bons conselheiros de alguma maneira, quanto mais ele conseguiu ter uma visão sistêmica, eu prefiro chamar assim, melhores decisões essa pessoa tomou, e outros, infelizmente, não conseguiram fazer da mesma forma. Então, essa minha primeira provocação é essa, para dizer que, embora a pandemia tenha sido igual para todo mundo, o resultado foi completamente diferente. Olha isso aqui, ó. Você falou assim, provocação, provocou. Provoquei mesmo. Puta que pariu, Plínio. Boa, boa. Não, sabe, é assim, ó, eu acho que para a gente realmente... você vai falando, vão surgindo ideias, né? Eu tenho que anotar, porque se eu deixar para minha cabeça, já era. Insights. Eu tenho que levar papel para o banho. É impressionante. Tá? Eu levantei para pegar mais papel, porque estava acabando. Ô, Matheus, você me permite que agora explodiu umas coisas aqui, eu posso? Obrigado, cara. Olha só. Ô, Matheus, pode deixar seu microfone ligado, porque assim, o meu tá ligado, não tá atrapalhando, tá? Aí você interrompe também. A gente fica três aí, e o Plínio tá de fone, não vai dar problema se deixar o microfone ligado também. É assim, você falou o seguinte, né? Cara, essa analogia do safety car, fantástica. Botou freio, né? Só que deu tempo para a gente pensar. Eu tô lembrando, eu tô aqui dentro do meu escritório, assim, eu lembro exatamente que eu falava assim, precisa fazer lockdown, porque ninguém sabe, vai vir uma nuvem e vai matar todo mundo, então vamos fazer lockdown. Aí eu fiquei 3 semanas parado, voltei. Falei, e agora? Eu vou voltar como? Eu vou voltar trabalhando naquele ritmo? Eu tenho tempo para pensar. Eu acho que o Safety Car foi muito bom para isso. Em relação à estratégia, gestão é estratégia. E assim, vamos pensar o seguinte, galera. Antes de tudo, relacionamento. É o que veio na minha cabeça naquele momento. Assim, no mês de maio, que a gente estava parado, voltando, não tinha acontecido muita coisa ainda, não tinha morrido muita gente, então ficou o pânico da mídia, mas não tinha acontecido muita coisa. Eu tratei bem melhor o meu paciente, eu tratei ele, assim, eu tinha tempo para ele, porque eu estava viajando demais antes da pandemia, e aí eu voltei para o consultório, tinha muito tempo. Eu bati recorde de venda, de faturamento, de entrega. Por quê? Porque eu realmente trabalhei com amor, trabalhei dando o coração para os caras, fazendo por eles. Sentava aqui nessa mesa, minha mesa de escritório está aqui, eu não estou no meu escritório, eu tô mais ou menos no local do paciente. Eu sentava aqui e eu conversava 1 hora com o paciente, entrando na conversa dele, dando espaço para ele, tendo compaixão com ele, entendendo quem ele é. Isso aí fez muita diferença. Assim, meu faturamento aumentou 3 vezes. É óbvio que, por exemplo, esse ano os projetos todos voltaram. O meu foco não é o consultório, o meu foco é o ensino. E aí, obviamente, eu diminuo todo o meu ritmo de consultório para poder dar vazão aos projetos de ensino, a F1, ao Dental Guru, ao livro que eu estou escrevendo, que está no 5º capítulo. Então, realmente, eu não consigo fazer tudo, mas na pandemia, estrategicamente, o relacionamento com o cliente, assim, ele fez muita diferença, muito, que é o que eu estava faltando
E aí depois eu falei assim, nossa, qual a importância disso? Minha taxa de conversão triplicou, assim, tudo ficou melhor. Crise é isso, né, Plínio e todo mundo aí. Crise é crescimento, desde que você se paute em raciocínio, em reflexão, em dados, nada de ficar só fazendo intuição, nada de ficar só ouvindo os outros. Perfeito. O que está acontecendo com você? Você tem indicadores do seu negócio? O meu negócio é todo cheio de indicadores. Indicador de venda diário, indicador de venda por semana, por mês. Cada pessoa do comercial, hoje eu tenho 3 setores comerciais, né? São 3 empresas diferentes. Cada um eu posso ver faturamento diário, posso ver vendas diariamente. Eu posso ver a margem de lucro a cada mês, comparar os meses, comparar o período sem pandemia, com pandemia. Então, eu consigo tomar uma decisão que eu dependo bem menos dos outros, da notícia, da loucura aí do jornalismo, da loucura de falar de morte. Eu olho para o meu negócio e falo, meu negócio não está morto, meu negócio está vivo e eu vou ser o coração dele. Então, eu acho que Plínio, o que você falou me deu um gás aqui, cara. Obrigado, viu? E, Matheus, eu vou ficar quieto, porque senão eu vou encher o teu saco. Manda você aí. Não, cara, tudo isso é muito pertinente, né? Quando a gente para poder pensar e realmente essa analogia do safety car, essa aparente parada que a gente precisou fazer, é uma parada que precisa ser uma parada estratégica. A gente pensa que numa corrida a gente precisa ter estratégia de querer vencer ou então de estagnar e desistir. Eu estava aqui anotando algumas coisas também e eu estava pensando assim, sabe, Plínio e Heitor, muitas vezes as coisas acontecem para se fechar uma empresa, para um negócio vir a realmente cair, não funcionar mais, porque a empresa já vinha doente antes. Não é simplesmente a pandemia que faz com que, de repente, tudo venha a ruir. Muitas vezes a empresa já vinha doente e não era tratado. E quem teve a sabedoria e teve a ousadia, e teve a decisão de realmente ali, como dentista, como gestor, dizer assim, puxa vida, eu vou ter essa oportunidade de trabalhar a cura da minha empresa, retirar os gargalos, analisar dados, ver relatórios, onde o tempo não é bem aproveitado, né? E uma coisa que eu consegui observar muito, por exemplo, nessa pandemia, que os pacientes, muitas vezes, alguns pacientes meus, por exemplo, pediam para que ficavam preocupados se iam ter contatos com outros pacientes durante as consultas. A gente tentou organizar a agenda para tudo isso. Lá a gente trabalha com o sistema CAD/CAM, com o sistema digital, e a gente precisou realmente otimizar lá e a gente produzir peças de cerâmica, uma consulta única através de um sistema Chessire e organizar todo esse processo para poder manter dentro desse processo de entrega, uma consulta única, por exemplo, a qualidade e o trabalho e a satisfação do paciente. O paciente ficava sempre, a gente percebeu que o paciente ficava muito feliz em ir ao dentista, resolver talvez numa consulta única aquele problema que ele tinha, né, sem precisar pensar que está sendo mais exposto porque está saindo de casa, mas que realmente pontualmente ali o dentista conseguiu entregar de forma de qualidade. Então, nesse momento que a gente fez essa pausa, que percebeu essa demanda, essa necessidade, a gente percebeu que foi útil para poder repensar o processo. Nosso tempo clínico ficou mais produtivo, porque a gente reanalisou, enxugou ali alguns processos que muitas vezes não eram produtivos e manteve a empresa, que é o consultório dentário, a clínica, de forma saudável. É isso aí. Tem uma coisa que você falou que é interessante, Matheus, e eu acho muito acertada, quando você falou que as clínicas já estavam doentes antes, e estavam. A questão é que as pessoas não percebiam, né? Então, assim, os consultórios profissionais, às vezes estavam ali, simplesmente engataram a primeira e foram, naquele momento estava funcionando, entra ano, sai ano, dá no mesmo, mas estão indo, e esse rodar aí do corridinha dos ratos ali acabou não percebendo que tinha coisas que estavam travando, que tinham algumas impossibilidades. Uma delas, só para mencionar uma, são várias, né?
é, por exemplo, reserva técnica, né? Tem uma reserva de dinheiro. Não prestar atenção que a empresa é uma entidade que precisa enriquecer primeiro. Eu costumo falar muito isso, né? Que a empresa tem que enriquecer primeiro, né? Nosso consultório tem que enriquecer primeiro. Ele que vai investir, o consultório é que tem que investir nos equipamentos, não eu. É o consultório que tem que investir, que tem que fazer as coisas e tal. E esse pequeno detalhe, eu estou mencionando um de tantos, esta uma doença aí, quando apareceu essa situação nova, fez com que ela potencializasse, né? Foi um catalisador disso. Então, quem estava bem conseguiu perceber coisas melhores, como eu falei, teve uma visão mais sistêmica e agiu. E quem já tinha aquele problema antes, já estava vivendo dentro de um mundo, de uma bolha ali que era já meio doente, uma visão meio estranha, naquele momento sucumbiu, né? Porque acabou não conseguindo ter como se sustentar, não encontrou soluções, a tempo, pelo menos, né? Então, muita gente teve esse problema. Teve gente que me ligou, só para pontuar aqui, nesse período, gente, e que, cara, colegas assim, de 20 anos de formado, que me ligou e chorou copiosamente no telefone. Pessoas que me procuraram e falaram, cara, você tem como me ajudar a fazer alguma coisa, ou me dar uma super dica, como se fosse possível, uma coisa mágica, assim, para fazer. E rápida. Mas as pessoas, e rápida. Eu falei assim, vamos. Na então, pandemia. Tem um banco que eu conheço ali que você pode assaltar, quem sabe a gente consegue rapidinho. Mas assim, porque, claro, a gente tentou ajudar da melhor forma possível, mas você vê o pânico que os colegas entraram, é de cortar o coração, de ver assim, as pessoas, quando a gente fala, todos vocês falam, a gente fala aqui, né? A gente precisa, bom, nós estamos aqui com o pessoal do Sebrae, que é quem mais fala isso. Eu tive o prazer de ser consultor do Sebrae por alguns anos. Então, assim, a gente fala tanto em empreendedorismo, a gente fala tanto da necessidade, as pessoas acham, às vezes os colegas acham bonitinho, mas não implantam, não separam as contas, não fazem reserva, coisas básicas, não estou falando de nada super complexo, né? E aí quando chega uma situação como essa, a hora da verdade aparece, cara, e aí é de cortar o coração. Então, eu acho que a gente tem uma odontologia hoje diferente do que a gente tinha há um ano e pouco atrás aqui, quando começou tudo isso. Pois é, vocês falaram aí, os três, sobre investimentos, sobre mudança de comportamento. Queria saber quais as principais mudanças de comportamento que vocês perceberam nos clientes e que vocês acreditam que mudou a forma com que vocês levam hoje o consultório e também os atendimentos. E também falar um pouquinho do investimento, o que é que vocês mudaram de investimento ou se mudaram investimento mais para a parte de Seu microfone... Aí. Perdão, vocês estavam sem conseguir me ouvir, né? Eu estou ouvindo agora. Certo, mas pessoal. Cortou coisa de 5 segundos. Certo. Cortou só o finalzinho, deu para entender, sim. Perfeito. Então, eu queria saber a questão do investimento, se vocês colocaram investimento em algum outro lugar que antes vocês não faziam, e em relação ao comportamento do cliente, se isso foi decisivo para vocês mudarem aí o investimento de vocês. E aí, vamos tirar 2 a 1? Matheus, começa você dessa vez. Agora começa o Matheus. Agora... Vou inverter aqui. Ó. É o retardatário, viu? Passando na frente da Boa. Manda ver aí, Matheus. Show. Aliás, acho que você formou em 2005, nós formamos no mesmo ano, então. Bacana. Show de bola. É interessante isso de a gente perceber uma mudança de comportamento, né? E dentro desse sentido de que os clientes começaram a precisar fazer home office, às vezes fazer uma live, aparecer na câmera no celular, no Instagram, para poder falar com os clientes, né? E eu realmente percebi essa demanda que, às vezes, né, a gente recebia um paciente buscando ali, por exemplo, odontologia estética, ele vinha porque ele se olhava no espelho e não gostava do que via, ou porque tirou uma foto num canto e ele não gostou, mas aí eu já recebi clientes bem recentemente assim, que falaram assim, puxa vida, o pessoal ficou dizendo que quando eu falava nas lives, o meu dente inferior, o meu dente de baixo estava todo torto e que isso estava feio, tinha um dente manchado, tal. Enfim, eu percebi que essa demanda dos próprios pacientes de perceberem que a sua própria autoimagem ela precisou ser realmente mais exposta durante a pandemia, gerou, sim, uma demanda. E essa demanda, realmente, ela
ela veio a calhar com a pandemia. Percebi também que dentro desse meio tempo, falando também agora sobre, Caio, sobre a pergunta sobre investimento, que, cara, por exemplo, uma das coisas que eu tenho investido recentemente, que eu acho que é uma boa, por exemplo, nós que somos dentistas, estamos o tempo todo atendendo pacientes, a gente não pode ficar o tempo todo pegando o celular para poder responder o WhatsApp, para poder ficar fazendo vídeos no Instagram toda hora, tal. E aí, dentro de um processo agora de seleção da minha secretária, eu analisei vários e vários currículos e uma das coisas que eram muito importantes era essa minha secretária ter a habilidade de mexer com rede social, para poder ela responder os directs do Instagram, responder as mensagens, me filmar, falando alguma coisa, organizar os vídeos que eu gravei para poder ir lá e postar, porque a gente sabe que essa nova onda e momento das redes sociais é algo que realmente os pacientes estão o tempo todo olhando e muitas vezes a gente não pode estar totalmente dedicado ali, totalmente mergulhado pela própria demanda do trabalho. E às vezes delegar é importante, é um investimento necessário para poder realmente isso fazer acontecer dentro dos consultórios. Vai eu ou vai você, Plínio? Pode ir. Ó, a palavra que ficou comigo aqui, do Matheus, foi demanda. E a palavra primeiro, quando o Caio falou de pandemia, óbvio que ia rolar o tema pandemia, né? É engraçado. A primeira coisa que eu pensei, a primeira vez que eu vi uma notícia de pandemia, foi, sei lá, qualquer repórter aí falando assim, o sistema de saúde público vai entrar em colapso. Para mim, ele está no colapso há muito tempo. Então, essa história de vai entrar no colapso é uma conversa, que ele já não entrega o que ele promete há muitos anos. A gente vê pelas pessoas que tentam acessar o sistema, às vezes até com doenças graves, lógico, tem alguns pontos, algumas ilhas que trabalham muito bem, são maravilhosas, mas a grande maioria mesmo não consegue uma consulta, às vezes, de urgência rápida. Então, essa história de vai entrar em colapso é uma loucura. Bom, vamos falar de demanda de paciente na pandemia. O que eu vejo é o seguinte, o dinheiro do paciente é sempre o mesmo, ele tem o mesmo dinheiro. Ele não pôde viajar, ele ficou com medo de, às vezes, fazer algum investimento mais caro e decidiu cuidar de uma parte aí da saúde dele. Foi atrás do dentista, o dentista estava perto, ele estava enrolando, porque a vida dele era uma correria, ele viajava muito, de repente ele está aqui parado. Do mesmo jeito que o Plínio falou, vamos fazer o dever de casa na parte da gestão da clínica, eu tive pacientes que relataram isso e falaram assim, cara, estou aproveitando para cuidar de mim, porque a hora que voltar tudo, eu vou voltar a arrebentar. Então, agora que eu estou parado, não consigo fazer nada, eu estou aproveitando para cuidar um pouquinho da minha saúde, eu estou reformando umas coisinhas na minha casa, eu estou fazendo o que eu deveria vir fazendo há muito tempo, mas eu não fiz. E eu tive pacientes que fizeram tratamentos aqui inteiros e a pandemia não acabou ainda, né? A diferença entre... O tema era estética, né? Graças a Deus a gente não ficou só na estética e foi para as bases, né? Porque a estética, ela é legal porque ela muda um posicionamento do dentista, que o dentista antes da estética, ele era o cara que simplesmente causava dor, tirava dente e ele, não era gostoso, não era nada legal no dentista. E, na verdade, hoje, quando você trabalha com a estética, a odontologia, ela participa da estética como um todo, né? Antes da harmonização facial, ela já participava como um todo. Esse novo posicionamento, quando eu comecei a atuar nas facetas laminadas, nossa, eu gostei demais do posicionamento que foi me dado. Eu não sabia que era assim, mas as pessoas amavam ir no dentista,
Antes elas não amavam ir no dentista, elas não estavam ali para conquistar sonho nenhum, elas não estavam ali por bem-estar, elas estavam ali por pura necessidade, ou às vezes até uma dor estava levando elas ali, que elas já tinham protelado. Então, essa parte eu amei. E outra, poder mostrar, né? Porque eu comecei minha carreira na cirurgia, aí eu passei por um período mais focado na faceta e voltei para a cirurgia. Mas olha só, a faceta, para o mercado dos pacientes, ela é muito mais legal de mostrar. Aquele antes e depois lindo, aqueles sorrisos lindos, todos brilhantes, todos bem claros, todos uniformes. A cirurgia não é bonita, a cirurgia é bonita para quem faz. Então, eu antigamente ficava meio assim, estava começando a rede social, nem era o Instagram, era mais o Facebook. E eu falava assim, o que eu vou mostrar se a única coisa que eu faço é cirurgia? E aí, quando eu falei, não, eu vou fazer um pouco de estética, eu vou fazer faceta, vou reabilitar meus pacientes. E aí eu comecei a ter antes e depois legais para mostrar para o público geral. Eu me senti muito bem. E o meu paciente também. Hoje eu atendi uma amiga minha de infância aí, nós atendemos, né, porque eu não atendo sozinho, eu tenho uma equipe. Fizemos a cimentação de 8 laminados nela. E assim, ela ficou muito feliz, assim, ela realmente gostou do que ela estava fazendo. E apesar do desconforto da anestesia, do desconforto de tudo que é o tratamento, ela passou por um período aí chato de uma semana para outra, né? Então, muda muito o posicionamento do dentista em relação ao cliente. Para finalizar, voltando à palavra demanda, eu acho que a demanda até pode ter aumentado. Eu não sei, talvez o Plínio tenha esse dado, mas assim, a demanda pode ter aumentado porque os concorrentes, por exemplo, a parte do relacionamento social, a parte das viagens, elas diminuíram. Então, talvez esse mesmo dinheiro, dessa mesma caixa d'água, tenha sido deslocado para outra coisa, que seja investir numa decoração de uma casa, que você está mais em casa, e investir na própria estética, como o Matheus falou, as pessoas estão fazendo mais lives, né? Elas estão fazendo videochamadas e elas estão vendo os próprios dentes. Então, talvez a gente tenha uma vantagem aí para poder argumentar com o nosso paciente a importância da odontologia estética. Falando em demanda, vou pegar o gancho desse tema central que vocês puxaram aqui. E vou dizer uma coisa, assim, cara, você sabe que eu vivo estudando isso, né? O meu barato é estudar o mercado, entender essas coisas, como funcionam, o que está acontecendo, o que vem pela frente. E, cara, olha que maluco, né? Eu vi um monte de gente falando ou tratando o assunto da epidemia e as questões de demanda como se as questões fossem únicas, ou seja, como se fosse um único tipo de paciente que tem pelo Brasil, uma única tipo de situação. E, obviamente, estará longe, longe, longe da verdade. Eu quero fazer mais uma das minhas provocações aqui, só para a gente pensar da seguinte maneira, e até para a gente imaginar isso num gráfico, vocês vão entender. Vamos pensar em duas variáveis, que eu acho que são as duas variáveis mais importantes que a gente teve presença nesse momento aqui. As duas variáveis são, né, grana e medo. Vamos só pensar nessas duas variáveis, grana e medo. O que isso significa? Grana. Tem gente que... Está com barulho alguém aí? Deixa o microfone aí. Vou desligar o meu só para ter certeza. Acho que tem alguém falando aí. 5, 6 milhões. Pessoal da Luz Criações, acho que ele ligou aí o microfone de vocês. Não. Eu acho que foi. Agora foi, era o deles. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui. Essas duas variáveis, né? A variável então de medo e de grana. Vamos falar um pouquinho disso. Medo. Tinha pessoas, então, tem regiões, pessoas, estou falando regiões mesmo, às vezes a cidade inteira, ou um bloco, uma região, onde aquelas pessoas estão com muito medo. Eu vi cidades pelo Brasil em pânico geral, né? Isso, grana e medo. Então, em pânico geral. Vi outros lugares onde as pessoas não estavam nem aí, ou seja, zero medo. Então, e todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Tem lugar que tem um tipo de grupo, uma tribo ali, né? Tribo de um grupo, que aquele grupo tem medo, outro grupo, zero medo. Tá bom. Vamos falar agora da outra variável, que é a variável grana.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tenho muito cliente ali em Goiás, no estado. Eu vou dar um exemplo de Goiás para ver. Olha que bizarro que eu observei. Se a gente pegar Caldas Novas vive de turismo. O turismo travou, as pessoas foram demitidas, então todo mundo vive de turismo, zero grana, zero turista. As pessoas, então, tiveram um problema terrível, porque não tem dinheiro. Então, tem que segurar tudo que puder. Vamos pegar no mesmo estado de Goiás, vamos pegar Nápoles, que é onde tem a fábrica dos medicamentos, é o núcleo brasileiro da fábrica, da indústria farmacêutica do Brasil. Ali as pessoas trabalharam mais, não parou ninguém, ainda teve hora extra. Então as pessoas estavam em casa, não podiam gastar e estavam ganhando mais, ganhando hora extra, e contratando gente. Então ali, grana sobrando, né? Então você pega lugar que tem grana sobrando, pega lugar que não tem. Tem gente que está com medo, tem gente que não tem. A gente consegue pelo menos 4 quadrantes ter aqui, né? Você tem o pior cenário, que é aquele que não tem grana e está todo mundo com medo, esse tá lascado, como diria nosso amigo lá do Big Brother, está lascado. E você tem o outro cenário, o oposto desse, onde ninguém tem medo e tem grana, esse não sentiu pandemia nenhuma. Você tem o lugar onde o medo é o predominante e tem outro, no outro quadrante aqui, onde a questão da grana é o predominante. E cada uma vai ter situação diferente. Então, o comentário que vocês fizeram, que foi muito legal, falou assim, pô, e a questão da demanda? Pois é, se eu tenho o público-alvo, o meu público, o perfil do meu público é um público que é, sei lá, autônomo e que é comerciante e é onde ele trabalha, na 25 de março travou. Se o meu público é essas pessoas, eu tive um problema enorme. Se o meu público são pessoas que são donos da indústria alimentícia, dona de alguma indústria que foi fortalecida nesse momento, não só não baixou, como indústrias melhoraram, esse cara tá rindo à toa. Então, se eu pego um grupo desse que, além de tudo, não tem medo, fortalece. E aí o que mais fortaleceu, e aí eu posso falar com métricas, foi estética e procedimentos para resolver, tipo, bruxismo e coisa desse tipo, assim, que apareceu de tonelada, né? Dente quebrado por bruxismo, por tração, né? Enfim, por questões relacionadas à ansiedade, né? Que quebrou, urgência teve de monte aí. Mas, Caio, a sua pergunta foi muito legal. Então, assim, procedimentos estéticos foram aumentados durante esse tempo, porém, só para determinados públicos. Não foi geral. Isso não foi Brasil. Foi no Brasil, mas em lugares específicos, onde essa demanda aumentou. No outro, não quer dizer que a pessoa não percebeu. Aconteceu isso que foi mencionado aqui. A pessoa percebeu o problema, mas em alguns lugares ela não teve como fazer. Não pode. Porque não pode, exato. Então não tinha como. Né? Então essa demanda está reprimida ainda. Esses lugares a demanda está reprimida. Assim que essa situação melhorar, essa demanda vai chegar. E eu, sinceramente, vai chegar e vai ser um filé mignon. Para quem percebeu o que está acontecendo, quem está ali mexendo o safety car com a equipe, vai perceber que já vem uma demanda estética para esses lugares que ainda não veio. Vai vir essa demanda também, assim como a demanda das consequências do bruxismo, consequência do apertamento, já estão vindo e alguns estão segurando por grana ou por medo. Vocês tiveram que mudar, investir mais em tecnologia, em digital. O Matheus já falou um pouco sobre isso, né? Investir um pouco mais ali numa secretária que tivesse domínio sobre o digital. E como é que mudou a abordagem também em relação ao público, em relação a esse digital? Tiveram que colocar mais dinheiro nisso? Tiveram que mudar a abordagem com o público? Ou depende aí da realidade de cada um de vocês, ou isso não mudou? Vai, Matheus, você que falou sobre isso aí, essa sacada da secretária que é boa da rede social é boa, hein? Essa sacada é boa. Essa é uma dica, hein? É algo interessante, assim, como eu falei, né? Isso da gente perceber uma necessidade de atenção da gente sobre isso é algo muito importante. Por exemplo, antes eu tinha uma demanda de pacientes vindo de rede social que gerava ali pacientes que vinham de Google, pacientes que vinham de um Facebook, em torno de 30%, né? No decorrer dos últimos 3 anos, né? Atualmente, lá pelo menos para meu rol de clientes, aumentou para 70%, pacientes que vinham de Instagram.
E é um dado muito alto. E eu preciso realmente de muita atenção para poder realmente manter essa atratividade, né? De forma também que eu consiga captar bons pacientes, porque também não pode vir todo mundo no meu consultório, porque às vezes um tipo ou outro de tratamento não corresponde àquilo que eu realmente estou propondo ali para o meu consultório. E aí, aquele investimento que às vezes a gente fazia numa revista da cidade, a gente migra esse investimento para uma publicidade em rede social, no Facebook, no Instagram, faz com que esse investimento ele seja multiplicado em mais visualização, você se torna mais conhecido por pessoas que nunca ouviram falar de você, pessoas começam a conhecer serviços que não conheciam, simplesmente nem sabiam que existia esse tipo de serviço da odontologia. A gente mostra uma odontologia um pouco diferente daquilo que é pintado, que tudo é lente, tudo é facetas, existe tratamento para bruxismo, existe os tratamentos restauradores, existe tratamentos reabilitadores, pessoas que podem melhorar muito a qualidade de vida através desses tratamentos. Então, tudo isso, eu posso dizer assim, que é uma janela de oportunidade que o dentista, ele precisa estar atento, mas ele, de certa forma, ele também não pode se tornar um escravo. Eu converso isso muito aqui em casa, né? Essa história da secretária, por exemplo, que o Heitor estava brincando, é interessante por quê? Porque eu não quero, né, Heitor? Eu não quero trazer mais um trabalho extra para minha casa. Eu tenho 2 filhas pequenas. Sim. E quando eu chego aqui, Heitor já vi também que tem criança em casa. Puxa vida, tudo que eu não fiz na rede social, vou fazer agora à noite. Eu vou postar. Não, isso aí é muito complicado. A gente tem que saber realmente investir e delegar e ser muito organizado. Eu acompanhei, por exemplo, o Heitor e o professor Plínio, dentistas, colegas que a gente está conversando, que durante ali a pandemia decidiram de forma sistemática, organizada, realmente fazer um trabalho interessante ali na rede social, de mostrar o seu serviço e pegaram a oportunidade de pessoas que ficaram durante os lockdowns que existiram, durante a pandemia, que ficaram em casa, e acessando muito celular e vendo ali o trabalho daquele profissional que decidiu se dedicar ali para aquele tipo de trabalho. E isso obteve excelentes resultados, e o meu colega fala assim, puxa vida, ali foi a minha grande oportunidade. Ali foi na hora lá do safety car, ele falou assim, cara, vou mudar minha estratégia. E ali ele conseguiu realmente resultados bem interessantes. Isso aí. Matheus, deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou uma coisa legal, você falou, só que você falou em porcentagem, né? Então você falou, tinha 30% aqui do pessoal que vinha dos meios digitais, depois passou a 70%. Mas esse aumento em porcentagem foi porque diminuiu o outro ou porque quantitativamente e efetivamente aumentou? Porque falar em percentual, assim, se esse aqui zero, esse aqui vai naturalmente ser maior, né? Matematicamente falando. Mas, então assim, é porque o número absoluto aumentou ou é porque a outra fonte é que caiu, que a gente imagina que seja isso mesmo, né? Foi uma combinação disso? Como é que foi? Justamente, foi uma combinação disso. Eu percebi que, a partir do momento que as redes sociais começaram a crescer em popularidade, começou a ter menos pacientes curiosos procurando ali em outros meios, como o Google, por exemplo. Né? E, ao mesmo tempo que essa rede foi crescendo, a gente também foi se dedicando mais a ela. E isso fez com que, ali, aqueles 30% 70% de outro tipo. Legal, ou seja, não foi só o espontâneo, foi um trabalho também que você fez, né? Assim, eu me dediquei mais para isso e tal, né? Eu posso falar que eu não vou só falar da minha parte, porque assim, eu não vou falar de consultório, né? Mas eu posso falar dos consultórios com quem eu estou trabalhando, né? As diversas clínicas, sei que não são poucas aí. E esse cenário que você falou, Matheus, é a mesma coisa que a gente viu aqui também. Ou seja, o que aconteceu foi um fenômeno de outras fontes abaixarem e o meio digital aumentou. Mas é quase natural que isso acontecesse mesmo, né? Pessoas que não estavam no meio digital começaram a entrar, né? É a tendência, pessoas que não estavam começaram a entrar. Então, eu acho que, assim, presença digital hoje não é mais opcional. Eu tenho que ter a presença digital, senão eu não estou existindo nesse novo mercado, nesse novo mundo, né? Então, o Bill Gates dizia isso, né? Que vai ter um momento em que vai ter 2 tipos de empresa, aquela que está no meio digital e a que não existe mais, né? E esse momento chegou, né? Porque
nós somos acelerados, né? A pandemia foi um grande acelerador, porque isso estava acontecendo, mas estava num determinado ritmo. De repente, a gente foi acelerado para isso. Eu, por exemplo, tinha uma atividade, eu vou falar de mim, eu tinha uma atividade pessoal, profissional, mas muito mais ligada ao Facebook e pouco ao Instagram. Assim que o negócio começou, um pouquinho antes, já estava começando no mundo, ali foi em janeiro, eu falei assim, vou começar, eu tinha lá o meu canal do Instagram, mas eu não usava. Eu falei, vou começar a usar o Instagram agora e menos o Face. E aí o negócio começou a acontecer muito mais hoje. O meu público, na verdade, me acha muito mais pelo Instagram do que pelo Facebook. Em parte porque a rede está mudando, né? E em parte porque eu comecei a colocar minha energia no Instagram, né? Então, é isso que eu estou falando, isso que tem uma combinação interessante, né? Que ao mesmo tempo a gente tem que ter a presença digital, mas aonde a gente vai colocar mais energia, aquele canal também aumenta. Se a gente coloca a energia no canal certo, que é onde o nosso cliente está, aquilo funciona, né? Eu tive assessorei algumas clínicas que fizeram um caminho quase que ao contrário do meu, porque a gente percebeu que o público daquela pessoa estava no Face. E ela não dava atenção ao Face, dava muito mais atenção ao Instagram. E ela começou nesse momento, ela falou assim, vou colocar mais energia, ou seja, no meio digital, nas redes sociais, e prioritariamente no Facebook. Cara, e foi extraordinário o resultado, como ela conseguiu crescer a partir desta presença digital. Dizer, olha, eu existo, estou nesse canal, e por aqui a gente conversa, bate papo, né? É o que vocês falaram, né? O Heitor também mencionou isso aí, a questão do relacionamento, né? Acho que o Heitor comentou a questão de ter um tempo para conversar, para construir relacionamento e tal. O próprio Caio mencionou isso na abertura. A questão de ter um tempo para construir relacionamento com o paciente é fundamental, e meio digital é importante para isso. Então, quando a gente junta isso, uma demanda estética importante, uma necessidade odontológica geral, enfim, com um cenário onde alguns entraram e têm presença digital e outros são completamente inexistentes, porque se eu procuro e não está lá, como é que vai acontecer? Então, quando a gente junta tudo isso, a gente começa a ver por que alguns estão dando certo, por que alguns não estão. Isso é mais um fator que funciona muito nessa direção, que explica isso, né? Por que algumas pessoas estão conseguindo estar na hora certa, no jeito certo, porque ela foi por meio digital. Ela é presente. O cara que não é presente desapareceu. Caio, fala um pouquinho sobre o público que está vendo a gente aí, porque eu acho que, de repente, se for uma galera um pouco mais nova, eu tenho um negócio interessante para falar sobre essa mudança das mídias. É gente mais nova, é gente mais velha? Qual que é o público? Essa é a parte chata Não dá para ver desse quem online. a gente tá. Cadê as carinhas sentadas ali, né? Verdade, Heitor. Mas assim, a gente tem um público muito diverso, e inclusive de cidades, grandes cidades e de interior. E era justamente isso que eu ia falar com vocês, porque algumas desses assuntos que a gente está conversando, né, eles funcionam muito bem nas cidades, nos grandes centros, né? E a gente tem tanto pessoas que têm já o seu empreendimento, como pessoas que estão conversando e pessoas que estão há um bom tempo. A gente faz essa busca quando a gente faz o cadastro. Então, é um público bem diverso. Para alguns, inclusive, que já chegaram alguns comentários, falam que para mim funciona desse jeito. E para outros que eu ia comentar com vocês agora, é assim, e na minha cidade, uma cidade pequena, as redes sociais, as pessoas não é o forte, as redes sociais. E aí, como é que eu... Aí eu vou até interromper, porque na cidade pequena é que a rede social vai fazer a diferença. Eu tenho convicção, é assim, ó, eu não sou consultor, mas eu sou interessadíssimo. Eu amo isso. Eu mexo com gestão desde 2012. Eu resolvi minhas contas em 2012. Eu mexi com financeiro. Eu tenho DRE desde 2012. Eu tenho DFC, tenho balanço patrimonial. Aí depois eu fui para o marketing, em 2014. Aprendi o que é marketing, o que é branding. Hoje, dentro da minha equipe de marketing, são 6 pessoas. É animal? Não, a gente é pequeno, mas a gente trabalha muito bem. A questão é a seguinte, a geografia está cada vez mais irrelevante. Eu vou explicar para você. Eu faço minha autoridade, às vezes, em pessoas que estão em João Pessoa. E elas pegam um avião e vêm tratar aqui comigo, Rio Preto. Quer dizer, peraí, você acha que eles sabem o tamanho da cidade de Rio Preto? Foi bom você ter me falado isso, porque essa objeção eu vejo sempre. Minha cidade é pequena.
A tua cabeça é pequena. Quem está falando de que a cidade é pequena é porque tem a cabeça pequena. Abre a tua cabeça, porque o mundo é global. Olha só, nessa semana, sabe o que eu fiz? Eu fiz 5 teleconsultas. O que é teleconsulta? Como é que a odontologia faz teleconsulta? Eu não estou fazendo tratamento, eu estou fazendo relacionamento com o paciente via vídeo. Eles me pagam uma taxa de consulta só para eu não pegar aquele paciente que está ali de paraquedista, como disse o Matheus. Obviamente, eu não posso perder meu tempo com alguém que não é perfil para investir na odontologia que eu estou propondo. Porém, se ele me pagar uma taxa pequena de R$250, ele vai bater um papo comigo. Eu vou estudar o caso dele, vou explicar para ele o que ele precisa fazer. Eu vou passar uma proposta de orçamento. Aí ele pega o carro, o avião, o ônibus e ele vem tratar em Rio Preto. Hoje, falando em métrica, né, o Plínio perguntou de métrica. Eu amo métrica. Eu tenho CRM desde 2014. Entendeu? Então, é assim, falar em métrica de venda, da onde veio o meu cliente, eu sei muito sobre ele. Por quê? Eu sei métrica de tudo. Hoje veio uma cliente que mora em Campinas e ela veio por lista de transmissão no WhatsApp, que custou 0. Sabe por que custou 0? Porque uma vez ela falou com a gente aqui, a gente cadastrou ela e a gente se manteve nutrindo esse contato com um post por semana para ele no WhatsApp. E ela está fazendo um tratamento em Campinas, ela ficou desconfiada, mas ela confiou na comunicação que a gente faz. E ela veio aqui fazer uma consulta. Então, e não é um tratamento pequeno, é um tratamento de boca inteira de cerâmica. Então, olha só, como a geografia está ficando cada dia menos relevante. Então, eu sou do interior. Sabe o que é legal do interior? As pessoas perdem menos tempo com o trânsito. As pessoas são mais próximas, elas são mais acostumadas a relacionar, elas são menos competitivas. Você vai no dentista, você não quer um cara que vai competir com você. Você quer um cara que vai ser teu amigo, um cara que vai te abraçar, um cara que vai te acolher. Então, se é de cidade pequena, se é do interior, você fala errado, você puxa no porta, é mais legal para o paciente. O metido, ele não conquista nada. O arrogante, ele não conquista o paciente. Então, olha só, a gente precisa refletir muito antes de ficar falando assim, eu sou de cidade pequena. Até mudei o que eu tinha anotado aqui, ó. Eu tinha anotado um negócio aqui, ó. O que mudou para, assim, foi revolucionário? Isso não é pandemia, tá? Isso foi... Eu penso assim, ó, o Plínio falou de Face e Insta, o Face mais cedo um pouquinho, 2012, 13 para 14, o Instagram 14 para 15. Inbound versus outbound. Eu tenho certeza que o Matheus já colocou anúncio em revista, eu tenho certeza que o Plínio também. O anúncio em revista é um tiro para cima. Ele vai cair, tomara que ele caia na cabeça de alguém. Se essa revista cai numa população grande, esse anúncio pega em alguém. Só que você não sabe quem é essa pessoa, você não tem devolutiva, você não sabe qual é a objeção dela, você não sabe qual que é o problema, você não sabe qual que é o perfil. Na rede social, cara, eu falo com 200 clientes por dia. Eu não estou falando de paciente, tá, galera? O meu foco é aluno. Eu não tenho esse volume de paciente. Meu volume é de aluno. Eu tenho que vender pelo menos para 300, 400 alunos por ano. Então, estou falando meu, Heitor, não estou falando da escola. Eu falo com muita gente. E as objeções deles me fazem montar palestras extremamente precisas. Eles falam assim, Heitor, mas eu estou com dificuldade, que eu vou falar, uma das coisas que eu mais falei esse ano, que eu fiz um lançamento de curso de protocolo, as pessoas falam assim, todo mundo fala a mesma coisa. Qual é o torque do implante para fazer carga imediata? Aí eu venho com uma tabela de tomada de decisão, que ela se chama envelope de segurança da carga imediata.
São vários fatores que precisam ser pensados para tomar a decisão. Então, o meu cliente me colocou essa objeção, o meu cliente me trouxe isso. Isso é o inbound. Eu produzo um conteúdo, o meu cliente consome o conteúdo, ele sabe que eu sei, eu gerei autoridade. Ele sabe que eu sei aquilo, gerei autoridade. Aí ele vai lá e vai interagir comigo. Se ele gostar de mim, acabou, ele vai virar cliente, independente de valor, de distância, independente de tudo. Outbound, eu boto lá um outdoor, boto lá a revista. Eu não sei o que vai vir, eu não tenho método, não consigo saber. Lógico, as revistas segmentam bem, legal, elas distribuem em condomínio, elas distribuem direto dentro de clínicas, legal. Mas, desculpa, mas eu não consigo mais pensar em marketing a não ser dentro da rede social, onde você interage com o cliente e tem 1 quilo de métrica. Hoje a gente investe em tráfego, a gente faz assim, pelo menos 20 anúncios diferentes por semana, e aí a gente vai entender qual anúncio está performando melhor. Por quê? Porque o próprio Facebook está dando isso. Ele está falando assim, ó, esse anúncio aqui, ó, ele está entregando mais, está trazendo mais gente para o seu site de vendas. Esse anúncio aqui está trazendo pouca gente. Para com o anúncio que traz pouca gente, põe mais dinheiro no anúncio que traz mais gente. Então, mudou tudo, mas mudou para muito melhor, é muito mais legal de trabalhar, só que torna um negócio um pouco mais complexo, justamente porque você precisa raciocinar mais, só que é um bem mais meritocrata. Quem é bom, bomba. Quem é ruim, sucumbe. Posso fazer um comentário aqui? Queria só fazer quase que um contraponto, Heitor, de uma coisa, porque assim, as pessoas hoje estão com um discurso de que o outbound, ou que a mídia tradicional é horrível, que não funciona, que é tiro no escuro, é tirar para cima. Discordo. E por que eu discordo disso? Porque se fosse assim, a gente não teria a Coca-Cola investindo ainda bilhões nisso, você não teria um monte de empresas de carro, empresas de telefone, celular, de um monte de coisa, usando ainda a mídia convencional, porque ela tem seu espaço. Um dos maiores nomes do marketing mundial, chama Regis McKenna, o cara, ele usa uma expressão que eu acho fantástica, eu falo que o novo marketing é uma arquitetura de integração em rede, capaz de gerar presença contínua. Então, assim, o que significa uma arquitetura de integração em rede? Eu tenho que pensar assim, para alcançar a minha mensagem para o meu público-alvo, eu tenho que encontrar todas as peças possíveis que façam sentido para aquela pessoa. Então, não é esta mídia, não é Facebook ou Instagram ou Google, é um conjunto. E nesse contexto do conjunto, os casos mais bem-sucedidos que eu tenho acompanhado usam o outbound também, sim, e o outbound faz parte da campanha. Por exemplo, fazendo um programa de rádio para acompanhar o trabalho. Então, a pessoa tem lá por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que a pessoa tem lá um programa de rádio que chama Minuto da Odontologia, um oferecimento, entendeu? Fulano de tal, clínica Dentinho Feluz, Heitor Consenza, entendeu? Então, assim, e aí fala aqui no minuto, olha, hoje eu vou falar sobre a litose, tal. E aquele negócio diário gera autoridade exatamente para o meu público, numa massa um pouco maior, para que a minha ação na rede social tenha um potencial. Aquela ação faz com que as pessoas, os outros médicos, saibam que você existe, validar o seu trabalho na hora de indicar o outro. Ou seja, precisa ser pensado de uma forma macro, porque ele é fundamental. Então, a gente não pode demonizar. Assim, eu tenha jogado muito fora ele, mas concordo plenamente. Ele tem um espaço, sim, importante. O teu exemplo mesmo envolve conteúdo e interação. Claro, e quando eu imaginei aquele criativo publicitário travado. Isso não existe mais, isso já é. Assim, ó, publi editorial numa revista bem segmentada é uma coisa. Agora, anúncio de jornal, venha fazer seu tratamento, é outra coisa. Eu realmente pus no extremo. Então, o importante é ter um conjunto. É um conjunto, entendeu? O que vai funcionar o que vai funcionar para mim. Pode ser, e aí eu vou falar da cidade do interior pequena, por exemplo, tem cidade do interior que às vezes o que funciona no conjunto, então além da rede social,
além do Google, coisas que eu acho que não dá para não ter, mas além disso, às vezes funciona uma mídia local, um contato local. Por exemplo, eu já vi gente E que o na contato cidade local... pequena é bem mais barato que na grande. Então, mas às vezes essa questão Dá local, para por fazer. exemplo, então, né, às vezes essa ação local que não é online, vou falar de offline, não vou falar de outbound, vou falar de offline. Por exemplo, teve uma cliente minha que agora recentemente, pré-pandemia, né? Mas qual foi a estratégia que ela fez numa cidade pequena de 15 mil habitantes? A estratégia que mais funcionou, além da presença digital, tudo isso eu não estou descartando, estou colocando além de, né? Ela escolheu os clientes paladinos, selecionou clientes que são aqueles que amam ela de paixão, selecionou 12 clientes, fez um café da manhã. Indicadores. Aquele café da manhã fez... explodiu a clínica dela. Cada pessoa daquela acabou indicando para contar as novidades para outras pessoas e provocou um boca a boca de uma forma inteligente. Zero online, totalmente no offline. Ou seja, cara, o marketing inteligente, ele utiliza todas as ferramentas conforme aquela situação local, aquela clínica, naquela situação pode usar, né? Então, só isso. Acho que é interessante a gente dizer que aquela coisa de só um jornal e tal, mas você o fala conjunto... sobre isso, bem pontuado. que Talvez nós... acho que você tenha colocado pessoalidade, porque a impessoalidade daqueles anúncios não dá mais mesmo. É interessante aprender a falar sobre isso, que foi um dos assuntos que nós discutimos semana passada em um dos encontros aqui que falava justamente sobre marketing, sobre esses assuntos no esporte. E o especialista falava sobre como é importante você estar na multimídia, porque não é só você falar com o cliente, você precisa fazer seu nome ser conhecido, você precisa... são vários aspectos que as mídias ajudam e em diversas formas, tanto que as TVs e rádios têm voltado a crescer em investimento e têm voltado a crescer o número de propagandas, porque as pessoas também perceberam que é importante em alguns desses veículos também anunciar, porque é importante para o seu negócio ainda continuar anunciando nos grandes veículos também. Eu queria falar um pouco com vocês sobre futuro. Vocês que já estão agora vivendo o presente de uma forma, né, que a gente há pouco tempo achava muito futurista, né? E a pandemia fez com que a gente corresse aí para se adequar a esse novo tempo. Eu queria saber como vocês veem a odontologia de estética em 10 anos, como o profissional hoje que está assistindo vocês, que está aqui participando, deve se preparar para um novo mundo ou para uma nova forma de fazer odontologia estética e uma forma de se posicionar em relação ao seu cliente, ao seu paciente. Já pensaram nisso? 2 ou 1? Quem começa aí? Então vai. 2 ou... Vai, Matheus, vamos. 2 ou... Já foi 1, pô. Essa falta de sincronia não... delay, né? Fazer 2 ou 1 com delay é foda. Deixa eu começar. Manda aí, Plínio, começa aí. Eu vejo que o tema central, Caio, do nosso bate-papo hoje tem tudo a ver com a sua pergunta. E ela é extremamente pertinente, eu acho importante e que bom que você tocou nisso. Eu acho que o caminho da odontologia está se tornando cada vez mais digital, mas agora não estou falando mais de digital do ponto de vista do marketing, não estou falando da odontologia digital, né? A odontologia com tecnologia. Por exemplo, a odontologia estava caminhando para isso, né? Para a substituição, por exemplo, da moldagem pelo scanner, que era uma coisa só daqueles meia dúzia de ortodontistas que faziam, né, um alinhador específico e tal, só que hoje então acelerou para caramba, ou seja, isso já está ficando para todo mundo. Vários outros instrumentos, sei lá, câmera intraoral, enfim, estou simplificando aqui, laser de alta potência. Então, a tecnologia chegou para ficar e está se tornando uma nova odontologia. E agora, o que eu quero dizer, depois os dois certamente sabem falar disso muito melhor do que eu, porque estão numa prática diária com isso. Mas o que eu quero mencionar é que isso que eu estou vendo, e de certa forma isso me preocupa ou serve de alerta para quem está assistindo a gente aqui, que eu estou vendo que a odontologia está meio que se separando em duas. Um grupo que está completamente antenado e muito forte, indo para uma odontologia digital, e um outro grupo que, eu não sei se por resistência, por medo, ou só por falta de grana, talvez uma combinação,
mas está completamente alienada disso e continuando numa odontologia ainda muito mecânica, não que isso seja ruim em si, mas que não vai atender às necessidades, à demanda da própria população, dessa nova demanda, dessa tendência que está acontecendo. E, mais uma vez aqui, a pandemia é um acelerador, é um catalisador de tudo isso. Então, o que eu vi acontecer, estou vendo acontecer, é que a odontologia digital, a odontologia, não estou falando de redes sociais, estou falando da odontologia digital, está extremamente acelerada, está correndo rápido, né? E aí eu acho que a gente tem um caminho para frente muito, muito interessante e que eu acho que nós, como classe, deveríamos de encontrar alguma forma de puxar aquele pessoal que está ficando para trás, de favorecer, de encontrar linhas de crédito, de encontrar formas de capacitação e por aí vai. Eu pensei E por aí nisso, vai. cara. Tá? Eu pensei nisso. O Matheus é o único, assim, eu não sou digital, apesar dos laboratórios que eu utilizo fazerem muita coisa digital e às vezes eu preparar para o digital, eu mesmo não tenho sistema chairside nem scanner aqui dentro da clínica. Falando para vocês novamente, eu não sou um dentista integral, pelo contrário, eu trabalho assim coisa de 5 dias num mês atendendo, tá? Eu dou muita aula e atendo muito em curso, mas atendendo particular é bem pouco. Então, se eu for pegar as contas da minha clínica, e eu já fiz essa conta muitas vezes, se eu instalasse 200 elementos por mês, eu teria um CEREC, o sistema completo. Mas eu não faço isso. Então, eu não adquiri. O que eu penso? Comprar para ficar parado, como eu já vi muita gente, não é o caso do Matheus, porque eu vi a rede social dele, tem sorriso antes e depois, todo dia. Então, ele realmente é o dentista que está lá atuando todos os dias nisso. Então, o CEREC dele está trabalhando. É CEREC mesmo, né, Matheus? O CEREC dele está lá trabalhando o tempo todo. Aí ele funciona para caramba. Agora, você comprar achando que você vai vender mais, eu tenho certeza que vende mais, mas para pagar o sistema, desculpa, acho uma furada. E comprar o CEREC para falar miliverde protético, também, desculpa, não concordo. Agora, associações, cooperativas, médico não compra equipamento de 20 milhões sozinho. Nós estamos falando de um equipamento de 350, 400 mil. O médico compra um equipamento de 20 milhões. Eles compram em 20, em 30, em 40 médicos. Eles se associam, eles montam grandes clínicas, eles montam centros. Cadê os centros odontológicos que vão agregar não só equipamentos, mas gestão? A minha gestão hoje aqui, ela vale a pena não pela clínica. Hoje, assim, a gente tem 20 aqui dentro. São 3 no financeiro, são 6 no marketing, são 3 comerciais, tem cobrança, tem gestão de pacientes, mas eu não estou fazendo isso para o meu consultório. Eu tenho uma escola, eu tenho um aplicativo, e essa equipe, ela está tratando todo esse... Ela está sendo rateada por esse pool de 3 empresas que estão necessitando dessa equipe competente. Agora, a mesma coisa seria com o sistema. Se eu comprasse um scanner, eu compraria com mais 3 amigos. Eu iria pagar 1/3 e eu iria ter ele 1 ou 2 vezes por semana. E eu iria agendar o scanner e o paciente no mesmo dia. Então, para mim, essa é a solução. O que acontece com o dentista é que ele não faz isso? A medicina já está fazendo isso. Eles se reúnem, eles montam grupos. Com esses grupos, eles conseguem fazer grandes financiamentos, eles conseguem pegar incentivos, eles conseguem contratar equipes especializadas de gestão, eles conseguem fazer marketing com um poder muito maior. E por que o dentista não consegue fazer isso? Nós estamos brigando aonde? O que nós estamos fazendo? Isso, para mim, mostra o quanto o dentista está desunido. Eu tento unir, mas eu sou um só. Isso, para mim, é o maior indicador de que o dentista não se une. Porque a gente está comprando equipamento caríssimo para deixar parado, porque um equipamento de 300 conto teria que estar funcionando
o tempo inteiro. Teria que estar, assim, ó, o equipamento teria que estar cansado, exausto. Aí ele vale a pena. Show, show. Eu vou realmente complementar tudo isso, que o comentário do professor Plínio e do Heitor são pertinentes. É claro que todas as inovações tecnológicas, elas trazem uma série de vantagens para o paciente, porque o paciente é beneficiado quando, por exemplo, ele não passa por um processo que pode ser incômodo para alguns pacientes, como a moldagem. Quando a gente tem soluções imediatas dentro do consultório, o paciente também é beneficiado. Quando o dentista passa a ter uma certa independência, quando isso faz sentido para o seu modelo de negócio, né? Claro que isso tudo é muito importante, mas o que eu observo bem assim, sabe, Caio e professor Plínio, é que existe um certo efeito manada. E todo mundo sabe que esse efeito manada, por exemplo, quando a gente vai falar de pessoas que investem na bolsa de valores, que vão lá, efeito manada, todo mundo vai lá e investe naquela ação, tudo isso é muito perigoso. Por quê? Eu aprendi assim, professor Plínio, quando eu decidisse fazer uma especialidade, investir ali 50 mil reais em um curso de especialização, aquilo precisava fazer sentido dentro do meu consultório. Eu não podia trabalhar no sistema público e simplesmente investir em uma especialidade se não tinha consultório para atender. Ou seja, todo e qualquer investimento que a gente faz precisa fazer sentido. E isso que o Heitor acabou de falar, por exemplo, quando eu decidi investir no sistema CAD/CAM, que produzia essas peças todas no consultório, lá o amigo do Heitor, que é o Diogão, que é o meu parceiro, meu sócio aqui, a gente decidiu dividir. Por quê? Eu já começava rachando no meio ali investimento, em que eu ia ter o scanner, quando eu precisasse do scanner, ele também, a fresadora, produzia as peças, e isso fazia sentido. Tudo isso conseguiu se pagar dentro de um período de 2 anos. Graças a Deus que a gente consegue hoje rodar com isso de forma efetiva. Mas, certamente, eu não teria coragem, por exemplo, dentro de uma falta de demanda, de investir todas as minhas fichas, de colocar minha cabeça no travesseiro e dizer assim, puxa vida, tem uma conta pesada para poder pagar, que depende de paciente, depende da minha produção, depende da minha saúde, tudo isso é tudo muito importante. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, quando a gente pensa nisso de dentistas que vão pelo caminho digital, dentistas que estão ainda no caminho analógico, tudo isso depende realmente do que a pessoa está proposta a trabalhar. Se naquela cidade que a pessoa trabalha, naquela localização, realmente tem uma demanda para aquele tipo de trabalho, sim, deve-se fazer um investimento. Ou se não existe ainda, cada pessoa tem o seu tempo. É claro que o conhecimento, o dentista saber do que está acontecendo no mercado de trabalho, para onde provavelmente daqui a alguns anos ele vai alterar o processo dele de trabalho, se isso for pertinente, né? Ele tem que estar atualizado, mas não necessariamente mergulhar dentro de investimento, porque tudo isso pode vir realmente a ser aquela estratégia que o professor Plínio colocou no começo da entrevista aqui da aula, de o safety car tá lá e o cara decidir abastecer, trocar pneu, tá no último lugar e não dá mais tempo de você passar todos os carros. Então, isso pode ser algo muito, muito complicado, muito perigoso para o profissional. Perfeito. Top. Pessoal, a gente vai chegando ao fim do nosso encontro. Foi massa demais. Até eu que não sou da área, gostei demais de participar aqui, de aprender um pouco com vocês. Caio? Sou jornalista. Show. Jornalista. E gostei demais de participar aqui com vocês, de aprender um pouco. E tenho certeza que o pessoal que estava em casa também gostou demais de aprender com vocês. Quero já avisar vocês que toda essa conversa ficou lá no YouTube, tá? Se quiserem dar uma olhadinha depois, aprender novamente, anotar o que o pessoal partilhou aqui com a gente, fiquem à vontade, vai estar lá disponível no nosso YouTube. Queria agradecer demais ao Plínio Tomás, ao Heitor Conceição, também ao Matheus Jardelino. Participação de vocês, pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Foi muito legal, um papo gostoso, quando flui, é sempre muito bom. Então, fico à disposição. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Matheus. Boa noite, Heitor, Caio e galera toda aí. Valeu.
vou dizer que a gente mudou bastante o cenário de palestras e elas são menos pessoais, né? Muitas vezes sou só eu falando, olhando para a minha aula, que eu vejo ela toda semana. Eu não vejo o público, né? O público não aparece para mim, né? E hoje foi gostoso demais ter vocês dois. Eu adorei. Eu juro por Deus, gente, olha isso aqui, ó. Foi uma delícia, cara. Foi uma delícia. Foi um aprendizado para mim, tá? Matheus, prazer te conhecer. O Diogo é do meu coração mesmo, cara. Gosto demais dele. É um cara daqueles que eu conheci ele uma vez na SBOE, nunca mais ele desapareceu da minha vida, porque ele está sempre presente. A gente está sempre em contato e todo ano a gente se vê aí. Infelizmente não teve SBOE do ano passado, espero que tenha esse ano. E Plínio, eu já tinha visto conteúdo seu, mas eu não tinha ligado. E depois eu vi. E parabéns pelo seu conteúdo. Valeu, muito cara, obrigado. E eu vou te chamar no privado. Quero fazer uma reunião com você. Achei você genial, viu? Show de bola, obrigado. Vamos conversar assim aqui, totalmente à disposição. E o Então, pessoal tá pode Bacana. procurar vocês também, né? Matheus, Heitor, Plínio. O pessoal pode procurar vocês nas redes sociais também para trocar ideia, para seguir, para ter mais acesso a conteúdo, né? Quem já me viu sabe que eu respondo todo mundo pessoalmente, tá? Matheus, quer falar alguma coisa? 100%. Não, só finalizar para agradecer, né? Agradecer pelo professor Plínio, sempre foi essa referência dessa área e continua sendo essa referência de forma muito atualizada, trazendo essas informações que são muito pertinentes. Quero dizer para vocês, né, para o professor Plínio e para Heitor, que é um professor referência na parte de implante e das cirurgias lindíssimas, que vocês formam dentistas e que eu sou um deles e que são todos dois. Muito obrigado. E, Caio, obrigado também pela intermediação, viu? Obrigado, pessoal. Queria dizer que esse encontro aconteceu, foi uma realização do Sebrae, Luz Criações, e também teve o apoio da Easy Dental, da Facene, da Súria Dental e também da Uniodonto, são parceiros nossos e fizeram com que esse encontro também acontecesse. Obrigado demais a todos que apoiaram. Pessoal, boa noite para todo mundo. Aproveitem aí o restinho da quarta-feira. Quem tem feriado amanhã, quinta-feira, aproveite também. Então, uma boa noite, tá? Até o próximo encontro. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.